Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês nesse mês da família. E o tema do mês da família é Jesus transforma minha família. Você pode repetir aí comigo? Vamos repetir juntos? Jesus transforma a minha família. Vamos falar mais uma vez? Jesus transforma a minha família. Amém. Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 7. Quero pedir que você, por favor, escute ou leia aí na sua Bíblia, que diz assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Vamos orar. Pai Celeste, estamos aqui na Tua presença, estou na Tua presença junto com os meus irmãos para clamar ao Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, e te pedimos, Pai, que o Espírito do Senhor nos ministre mediante o poder da Tua palavra. Senhor, eu quero colocar o meu eu na cruz, o meu ego na cruz, o Espírito do Senhor venha falar ao coração dos meus irmãos, da igreja do Senhor. Fala, Senhor, com poder e graça ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, a cada família que nos ouve, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a espada do Espírito agora seja ungida para ministrar ao coração de cada um, como o Senhor já ministrou ao meu coração, Pai. Pela graça de Jesus, perdoa nossos pecados, abre nosso entendimento, abre, ó Deus, dá-nos a visão do Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém. Os estudiosos são unânimes em afirmar que Deus criou duas instituições. Uma, a família, né? A primeira, a família, e a segunda, a igreja. O que ambas têm em comum? O que é que tem em comum entre a igreja e a instituição? Não são perfeitas. Por quê? Porque ambas são constituídas por seres humanos, pecadores e falhos. E no caso da igreja, por pecadores regenerados pela salvação em Cristo Jesus. E. H. Chaplin, um comentarista bíblico, ele disse: o lar é o seminário de todas as outras instituições. Em outras palavras, o lar é o grande laboratório da vida. Tudo começa no lar. Mas o tema Jesus transforma a minha família sugere um pedido de ajuda, um clamor, uma intervenção. No meu lar, no seu lar, na verdade, esse é um tema em que é um clamor ao Senhor. Jesus transforma a minha família. Você necessita da intervenção de Jesus na sua família? Talvez alguém poderia dizer: mas pastor, quem não precisa da intervenção de Jesus na família? Bem, nós sabemos que tem pessoas que não acreditam, mas nós, como povo de Deus, igreja do Senhor, sabemos da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Então, eu respondo: é verdade. Mas também pergunto: quantos verdadeiramente, e eu estou falando aqui agora com você que é crente, meu irmão, com você que é minha irmã que é crente, com nós, como famílias de Deus, né? Quantos querem realmente se submeterem ao senhorio de Jesus para que o mesmo venha acontecer? Uma intervenção. Essa semana, no meu período de oração, eu estava pedindo mesmo ao Senhor isso, uma intervenção, um mover do Espírito de Deus na minha vida, Esse texto fala de Zacarias e Isabel, uma família. Ele era um sacerdote, um casal, né? Uma família de Deus. Mas o texto nos diz que eles tinham um problema, que eles enfrentavam um problema. E o texto nos mostra que foi um problema que perdurou por muito tempo, quase ao fim da vida deles, porque o texto nos diz que Isabel era estéril e ela não podia ter filhos.
Mas é muito interessante como esse texto nos ensina que nossas famílias, nós temos problemas, temos lutas, dificuldades. Zacarias e Isabel, eles também enfrentaram uma luta e eles lutaram com essa questão da esterilidade de Isabel. O texto nos dá a ideia como que a vida toda deles. Qual o conceito de Deus expresso aqui na Bíblia desse casal, desta família? Qual era o contexto de Deus? O versículo 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que conceito precioso, poderoso, maravilhoso. Ou seja, aos olhos de Deus, tanto Zacarias como sacerdote, como Isabel, ambos, eles eram justos aos olhos de Deus e eles eram irrepreensíveis. E quando você lê isso, é como que dá um nó na cabeça da gente, não é? Esta família nos ensina que, e aqui nós podemos observar isso, eles enfrentavam um problema, enfrentaram esse problema, tinham esse problema, mas a primeira lição que nós tiramos aqui é que esse casal, que essa família, nos ensina que nós devemos servir ao Senhor com integridade de coração, independente de problemas, frustração, a resposta demorada de Deus às nossas orações, ou não. Porque desde que, e ele como um sacerdote, orava ao Senhor pedindo a Deus que Deus desse a ele um filho, a esposa, que curasse a esposa da esterilidade. Mas como, que lição preciosa, não é? Que mesmo eles tendo esse problema, ele era um sacerdote que Deus usava a vida dele para ministrar a vida dos outros, mas ele mesmo enfrentava um problema. Tem gente que por qualquer problema, né, e mais demorado na família, não lê mais a Bíblia, não ora. Tem pessoas hoje que estão afastadas do caminho do Senhor, que ia e tudo porque começou a enfrentar um problema, a coisa não mudou e simplesmente desistiu. E eu e você já ouvimos, e eu me lembro várias vezes, tanto pastoreando em Caldas Novas, pastoreando no Peru, pastoreando na África, que às vezes um irmão ou uma irmã desaparecia, uma família desaparecia, e a gente ia atrás para procurar, para visitar, e quando a gente perguntava, irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, estou passando um problema muito sério, eu resolvi dar um tempo. E na verdade, esse texto nos ensina, né? A vida dessa família nos ensina que quando nós estamos enfrentando um problema e há uma demora na resposta de Deus na oração, aí é que nós precisamos estar firmes. O que Deus espera da minha família, da sua família, é que, a despeito de dificuldades e problemas que nós enfrentamos, os meus e os seus olhos precisam estar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Em outras palavras, que nós sejamos fiéis ao Senhor. E eu quero encorajar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que está enfrentando aí uma dificuldade e que está até como que desapontado, né? Que você não perca de vista esse desejo de servir ao Senhor. Esse texto bíblico nos ensina ainda que Deus se agrada quando uma família, um casal, persevera em servir ao Senhor, ainda que com tristeza. Queria que você parasse e pensasse. E no caso deles especificamente, Zacarias era um homem de Deus, era um homem de oração. Não é? Nós já lemos aqui o conceito que Deus tinha dele, irrepreensível. E realmente é algo para dar um nó na cabeça, porque ele, mesmo sofrendo essa dificuldade, essa doença, essa enfermidade, a esposa era estéril, e para o povo de Israel, essa questão da esterilidade era considerada uma maldição, era uma maldição. Então a pergunta era por que, e isso
poderia ter isso ter passado na cabeça dele. Por que eu? Por que eu? Por que eu, um sacerdote que estou servindo a Deus? Por que essa maldição de eu não ter filhos? Porque para um judeu, no contexto da sociedade judaica, né, um homem, uma mulher que não podia ter filhos, eles eram, né, era uma família que tinha uma maldição, era uma maldição. Mas é interessante como ele, a despeito dessa sentença que eles estavam vivendo, como ele esteve firme e perseverou. Esse texto bíblico nos ensina que Deus se agrada daquele da família que persevera em servir ao Senhor, ainda que com tristeza. E certamente Zacarias e Isabel choraram, e nós podemos dizer, sem exagero, que eles choraram rios de lágrimas, suplicando a Deus que Deus mudasse a história, que Deus abrisse o ventre de Isabel para que pudesse ter filho, dar frutos, o fruto do ventre, não é? Que difícil, uma tristeza, não é? De um modo geral, nós sabemos que sempre quando nós temos alegria, eu não diria que é mais fácil, mas é mais motivador, mas servir a Deus com tristeza não é fácil, irmãos. Esta manhã eu recebi uma notícia de um irmão que foi meu intérprete ali na África do Sul, e meu coração ficou partido nessa manhã, quando eu soube que semana passada o irmão Amâncio, e eu creio que eu já cheguei a dar testemunho aí nesta igreja sobre a atitude dele. E ele partiu, ele teve febre amarela e o hospital tratou dele, liberou ele, mandou ele ir, e ele não conseguiu remédio, não conseguiu tratamento, e eu soube que na semana passada ele faleceu. Tanto eu como Lúcia, nós choramos hoje, mas por outro lado nós ficamos felizes em ter aquele tempo em que Deus nos permitiu servir ao Senhor. E algumas vezes eu testemunhei disse como aquele irmão serviu, ele que descia a 2 quilômetros de profundidade da mina, e ele todas as quartas e sexta-feira ele vinha cansado e nunca negou essa disposição de interpretar, de pregar a palavra do Senhor. E nós vimos ali ainda em vida, embora Deus o chamou à sua presença, mas nós vimos ali a mão do Senhor recompensando o seu servo. A palavra de Deus nos diz aqui nos versículos de 8 a 12, diz assim: aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. No versículo 9 diz: coube-lhe por sorteio. Versículo 10: e toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que ele se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e com muito medo. A maneira do cristão perseverar, aqui esse texto deixa muito claro, é de 2 maneiras. Uma é servindo. Eu quero encorajar você, meu irmão, a você, minha irmã, que está enfrentando uma luta, que você persevere. Não deixe de servir ao Senhor, ainda que nós estamos nesse tempo de quarentena, de confinamento, mas sirva ao Senhor, orando com a sua família, buscando ao Senhor, adorando o Senhor e apresentando a Ele as necessidades. E o versículo nos diz que o anjo do Senhor apareceu a ele. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Esse é o propósito do Senhor. O versículo 3 diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu o chamarás
João. Aqui, meus irmãos, esse texto nos ensina, nos encoraja, não é? De que em meio à luta nós não podemos, não é, desviar o nosso coração do Senhor, mas continuar servindo ao Senhor e colocar os nossos olhos fixos no Senhor. Então, as duas maneiras de perseverar é servir, não é desanimar, não é jogar a toalha, mas é servir e orar e perseverar na oração. Enquanto você serve, Deus, pelo seu Espírito, nos surpreende e nos visita com seu poder. O texto nos diz que enquanto Zacarias, ele tinha sido sorteado e era a vez dele, ele estava ali para cumprir, para oferecer o sacrifício que se fazia, o sacerdote fazia pelo povo uma vez por ano, e ele ali estava, e quando ele entrou para oferecer o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu. Então isso nos ensina que mesmo a gente servindo ao Senhor, não é? O Senhor vai nos surpreender. Ele é o Deus que surpreende, e isso agrada a Deus quando nós, mesmo em meio a dificuldades, as lutas, as dores, nós continuamos servindo ao Senhor e mais, continuamos orando, porque quando nós continuamos orando e chorando e orando, isso quer dizer que nós continuamos com os olhos fixos e confiando no Senhor. Assim foi com Zacarias. O texto nos diz que o anjo do Senhor apareceu e, mediante a presença, disse: não tenhas medo, não tenhas medo. O Senhor ouve e atende as nossas orações. Quando nós estávamos ali no Peru, na cidade de Ayacucho, a 2.000 e quase 700 metros de altitude, nós chegamos e o templo estava ali arrasado, acabado por fazer, não tinha parede, não tinha nada, o chão batido, e na sequidão ali dava piolho, e nós começamos a orar, e Deus colocou no meu coração, Deus trouxe a minha memória e me mostrou esse texto que diz: clama a mim, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós começamos a clamar ali, e Deus veio, Deus trouxe a ajuda do Brasil, Deus enviou a ajuda dos Estados Unidos, Deus nos ajudou, Deus nos socorreu. É isso que nós precisamos fazer, não é? Confiar no Senhor e continuar perseverando em servir a Ele. Nessa história há um alerta para toda a família cristã. Nós precisamos ter cuidado. Versículo 18 diz assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhes respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas notícias. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumpriria. Irmãos, esse é um alerta para a minha vida, minha família, para a sua vida e sua família, para a vida e a família de cada crente. Não é? Que Deus, Ele, quando nós clamamos, Ele vem, Ele virá, em um momento Ele virá, e é interessante que Ele vem no tempo exato, Ele vem no tempo certo. Deus não chega atrasado quando nós clamamos ao Senhor, porque Deus não desperdiça tempo e Ele não desperdiça a sua bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Ele conhece a minha e a sua necessidade, Ele conhece. O mal da incredulidade vem atravessando o século desde que o homem pecou no jardim do Éden. Por isso devemos estar atentos à advertência de Jesus, né? Em Lucas 18:8, né? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O sacerdote Zacarias e Isabel, eles estavam orando e pedindo ao Senhor e continuavam servindo. E o anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, a tua esposa vai ter um bebê e você vai colocar o nome dele de João. E aí, de repente, né, diante daquela presença tremenda, que ele ficou assustado com o anjo,
E um comentarista disse que se Tomé foi conhecido como aquele que duvidava, não é? Mas Zacarias estava ali com o anjo diante dele. Ele nunca tinha visto um anjo diante dele, foi a primeira vez. Ele foi chocado. Quando o anjo disse não tenha medo, porque a presença do anjo ali, iluminador ali no templo, no hora do sacerdote, isso abalou ele, disse não tenha medo. Mas mesmo assim ele fraquejou e disse: como eu posso ter certeza? Ele duvidou no coração. Este é um alerta para mim, para você e para nossas famílias. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos orar, né? Continuar orando, porque esse texto é um alerta para a minha família, para a sua família, de que Deus é um Deus poderoso, Ele é fiel, Ele cumpre a palavra, Ele cumpre as promessas, mas nós precisamos pedir: Senhor, sustenta a minha fé e afasta de mim a incredulidade. Nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor. Não devemos nos esquecer de que esta história nos ensina que o melhor, né, que o Senhor promete o que Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A misericórdia do Senhor, ela triunfa sobre a iniquidade. Por isso nós precisamos ter fé no Senhor e confiar de que Ele cumpre, né? As palavras, a palavra de Deus diz, manda que nós clamemos, que nós supliquemos ao Senhor. É verdade. Se você me perguntar, pastor, mas às vezes a gente pede e Deus não responde necessariamente aquilo que nós estamos pedindo. É verdade. Até porque nós precisamos também entender e crer, não é? De que Ele, como um pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Agora, a resposta dele, e a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é santa, ela é pura e ela é agradável. Mas nós precisamos confiar nisso. Interessante que mesmo em meio à incredulidade de Zacarias, Deus não deixou de cumprir a promessa dele que ele tinha dado. Daqui a um ano você vai ter um filho. Deus não disse: ah é? Você não crê? Então acabou. Não vai ter. Não. Deus disse: você vai ter um filho. Ele não acreditou. Deus disse: você vai ficar aí mudo. Você vai ficar mudo. Mas Deus cumpriu a palavra de Deus, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre, né, o juízo, triunfa sobre a iniquidade. Os versículos de 23 a 25 diz assim: terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, família de Deus, não pare de servir ao Senhor, o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos parar. Deus está fazendo uma obra na minha família, na sua família. Deus estava fazendo uma obra na vida de Zacarias e de Isabel. Aquele tempo todo, né? Anos a fios. Agora eles estavam já idosos. Isabel já era idosa, Zacarias já era idoso, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E é interessante que Ele olha o coração. E esse texto também nos encoraja com a verdade de que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo quando nós estamos sofrendo. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de mim que estou falando com você e a minha família. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que interessante. Zacarias e Isabel continuavam servindo ao Senhor. Havia uma tristeza, havia uma dor, não havia uma criança. O primeiro ano de casado, o segundo, 10, 20, 30, 40 anos, e já não sabemos exatamente quantos anos, né, por dizer assim. Aí o Senhor vem e Ele traz a resposta no momento exato, e o Espírito de Deus fala na boca de Isabel, quando ela diz no versículo 25, o Senhor me concedeu isso
quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. O renomado teólogo suíço Francis Schaeffer escreveu o livro O Deus que Intervém. Deus, o nosso Deus, é o Deus que intervém. Jesus ressuscitado, morreu na cruz, pagou o preço pelo meu pecado e seu pecado. Ele venceu, não é? E ele interveio na vida de Zacarias e de Isabel e fez a intervenção. Qual é a vergonha? Qual é a humilhação? Qual é a tristeza que você, meu irmão, que você, minha irmã, que você, pai, que você, filho, está carregando, que a sua família está enfrentando? Qual é a vergonha? Qual é a humilhação? A de Zacarias e de Isabel eram estéril. Mas o coração deles continuou firme e confiante no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, que Deus me ajude a mim, ajude a você, meu irmão, ajude a sua família, né? A que nós não venhamos a fugir do Senhor como Jonas fez ali, mas nós venhamos e não se desesperar, não desistir, mas persistir e continuar servindo ao Senhor com determinação, não é? A tristeza estava no coração, mas fazendo a obra com alegria. Parece um contraste, não é? Integridade, orações ferventes, lágrimas, súplicas ao Senhor da glória. A misericórdia do Senhor triunfa. Ela triunfa sobre o juízo, sobre a fraqueza, sobre a falta, sobre a iniquidade. A misericórdia do Senhor é grande, aleluia. Louvado, é maior que a nossa iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor, como cantou, não é? Maravilhosa graça. Maior que o meu pecado, maior que a nossa fraqueza. Quero incentivar a você, encorajar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a sua família. Continue servindo ao Senhor, adorando, sendo fiel a Ele, nas orações, na palavra, nos dízimos, nas ofertas, né? na obra missionária. Continue servindo ao Senhor. Não ponha os olhos na tristeza, não ponha os olhos na falta, mas vamos colocar os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Vamos continuar confiando e clamando: Senhor, Jesus, transforma a minha família. Vamos continuar clamando isso ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é bom e porque Ele é fiel. Vamos orar? Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome. A história da família de Zacarias e Isabel, na Tua palavra, não é uma coincidência, não é um acaso. Oh Deus, o Senhor sonda os corações. Tem misericórdia do meu coração e da minha família. Tem misericórdia do coração do meu irmão, da minha irmã, que está me ouvindo agora, de cada um de nós. Tem misericórdia. E, oh Deus, dá-nos um coração fiel ao Senhor, um coração sincero, oh Deus, em nome de Jesus, que a despeito, oh Deus, das lutas e dificuldades, nós possamos confiar e continuar clamando a Ti, porque o Senhor é poderoso, é o Senhor quem tem poder, meu Deus, e nós queremos clamar: Jesus, transforma a minha família. Ó Senhor, Tu tens todo o poder nos céus e na terra, para transformar, para libertar, para curar, para salvar. Ó Deus, e se por um acaso isso não acontecer, ó Deus, da maneira como nós pedimos, quando nós esperamos, Senhor, sustenta a nossa fé, porque o Senhor tem sempre algo melhor para nós. O Senhor tem, meu Deus, tem misericórdia de nós. Sustenta a minha fé, sustenta a nossa fé, sustenta a fé da Tua igreja em marcha, ó Pai. Eu te rogo, meu Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus continue fortalecendo os irmãos na fé em Cristo Jesus e clamando: Senhor, transforma a minha família. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.